Oi. Amém. Que o nosso desejo de brilhar pelo Senhor seja real em nossas vidas. Deus efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. Nossa mensagem hoje ela será: quando a graça de Deus é mais alguma coisa, quando a graça de Deus e mais alguma coisa deixa de ser graça. Quando a graça de Deus e mais alguma coisa deixa de ser graça. Vamos ficar de pé para nós orarmos? É a nossa continuação da série de Atos. Vamos clamar ao Senhor por misericórdia, que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus, Pai, grandioso, poderoso Deus soberano, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que essa mensagem alcance os nossos corações, Senhor. As pessoas que estão nos assistindo, que essa mensagem chegue até elas, Pai, e transforme suas vidas, Senhor. Que esse assunto, Pai, sobre a Tua graça, que é um assunto tão importante, Senhor, da fé cristã, que ele seja, Senhor Deus, proclamado aos quatro ventos, Pai, para que o Teu povo espalhado, Senhor, seja chamado ao Evangelho, Senhor. Pai amado, que aqueles que ainda estão em dúvida, Senhor Deus, que venham se entregar a esta mensagem, Senhor, a Tua graça, Pai, que eles compreendam, Senhor Deus, que eles precisam decidir entregar-se à Tua graça, Pai. Eles precisam compreender a importância dela. Me usa conforme o Teu querer e Tua vontade, Senhor Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, a graça de Deus é um dos assuntos que mais causa conflito nos corações humanos. Assim como a soberania, que a gente já viu, a graça ele causa muito problema, muita discórdia. A história da igreja, na história da igreja, esse tema tem sido debatido, contorcido, distorcido, retorcido, trazido à tona. E nós precisamos entender que a importância central do assunto da compreensão da graça de Deus é essencial para uma fé cristã saudável. Se nós formos olhar o cristianismo do ponto de vista de uma religião, a única religião, vamos dizer assim, que prega a salvação por meio de nenhum mérito humano, é o cristianismo. O cristianismo nos ensina que o homem não pode fazer nada, absolutamente nada, por sua salvação. Todas as outras religiões, elas ensinam que você precisa fazer alguma coisa para merecer, para ser aceito por Deus. Você precisa fazer algo. Mas o Evangelho diz que Deus é quem faz algo para que você seja aceito por Ele. O Evangelho nos diz que Deus deu o seu Filho para abrir a porta que nos conduz à salvação. A obra que Ele fez na cruz é aquilo que Ele chamou na cruz de tetelestai, está consumado. Ele fez tudo. Tudo já foi feito. Tudo já foi pago. O preço já foi pago. Por que a graça ela é tão distorcida? Porque sempre na história humana, na história da fé cristã, os homens sempre colocam algo a mais. A cruz mais alguma coisa te salva. A cruz mais alguma coisa faz você ser aceito por Deus. Mas o Evangelho diz que Jesus fez aquilo que te torna aceitável ao Senhor, por meio do sangue dele. Foi exatamente esse tema aqui, meus irmãos, que bateu a porta da igreja cristã no livro de Atos. O lugar da graça e o lugar da lei. Onde uma termina, onde começa a outra. São concorrentes, não são? São complementares, não são? O que é que acontece? A igreja cristã aqui em Atos estava engatinhando pela fé.
E eles estavam aprendendo muita coisa. Por isso que eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 15. E nós vamos ver a partir do verso 1. E apesar de ter preparado essa mensagem, me preparado para ela, estudado, mas eu percebi que devido à profundidade teológica com que esse assunto ele pode ser tratado, eu poderia fazer um trabalho superficial aqui, apresentando o texto de Atos, mas para doutrinar a igreja, a pregação ela tem essa intenção, obviamente, eu optei por aprofundar mais, e ao aprofundar mais, a gente vai ter que separar, pelo menos trabalhar essa mensagem em 3 mensagens, para tentar dar a profundidade necessária. É óbvio que esse tema ele é tão completo, tão complexo, que a gente poderia passar anos conversando sobre isso aqui, só sobre esse tema. Mas, ao trabalhar esse texto, eu quero aproveitar e aqui doutrinar a Igreja Batista da Graça, nesse sentido, nesse contexto, apresentando para vocês a visão bíblica a respeito da graça. Capítulo 15 de Atos, pedi para vocês abrir a Bíblia de vocês e eu não abri a minha, né? Que coisa, né? Pastor, mau exemplo. Atos 15, olha, já caiu automático. Tecnologia. Atos capítulo 15, do verso 1 e 2, nós vemos o seguinte: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. O que é que eles ensinavam? A igreja de Antioquia estava lá, crescendo, judeus e gentios convertidos, mas alguns irmãos da Judéia, ou seja, da região onde tinha uma quantidade maior de judeus, foram até Antioquia, aquela igreja de, vamos dizer, de mestiços, né, de mistura entre judeus e gentios ali na mesma igreja. Disse o seguinte, segundo o texto: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Qual é o problema aqui, meus irmãos? Olha a reação no verso 2. Vamos ler primeiro a reação. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses 2 e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Então, começou um problema. Paulo e Barnabé disseram: espera aí, que ensino é esse? Não vai ser essa, isso está certo não. Não, está certo sim. E a lei de Moisés? E a lei serve para quê? A gente vai esquecer Moisés? Não, peraí, isso está errado. Qual é o problema aqui, irmãos? É porque eles estavam dizendo que para ser salvo eu precisava agora de 2 coisas: Jesus e Moisés. Era necessário cumprir a lei, a aliança mosaica era necessária, mas o sacrifício de Cristo para você ser salvo. Isso porque estava sendo dito? Porque um judeu, ele viveu a vida inteira debaixo da aliança, da perspectiva da aliança mosaica. E como ele vivia debaixo da perspectiva da aliança mosaica, ele era circuncidado. Porque para guardar a lei de Moisés, você tinha que ser circuncidado. E aí, para ele agora, ele entendia Jesus como aquele que cumpriu a lei, como aquele que é o Cordeiro de Deus, que estava cumprindo a progressão do que Deus estava fazendo na história, e que por isso agora, então, eu precisava somar Cristo à minha fé judaica. Então era Jesus, eu era judeu, mas a fé cristã somada ao meu judaísmo. Do outro lado, você tinha então um gentio que não era circuncidado. E agora esse gentio teria direito à mesma salvação que o judeu, mesmo sem guardar a lei. No coração do judeu, se você não é circuncidado, você é uma pessoa que despreza a lei de Deus. Você despreza o Deus de Israel. Porque ao aceitar o Deus de Israel, era exigido que você, se você se submetesse ao Deus de Israel, você tinha que então participar da comunidade da aliança. E essa comunidade da aliança seria, o sinal disso era a circuncisão. Então, se você não se circuncidasse, significava dizer que você não estava se submetendo ao Deus de Israel. Só que agora entra no contexto de Jesus Cristo, onde o gentio, que não estava antes submisso à lei do Senhor, por meio da circuncisão, agora tinha acesso à mesma salvação que o judeu. Começou o conflito. E aí? Para mim que sou judeu, é muito fácil acrescentar Jesus à minha fé. Isso é considerar ele filho de Deus e tal.
Para eu que sou gentil, só é receber Jesus. Mas agora para o judeu isso era desprezar a lei, e agora não, ele também tem que guardar a lei. Jesus veio daquilo que Moisés definiu, determinou. Jesus era judeu e veio daquilo que Deus estava realizando através de Israel. Por que agora o gentil tem que desprezar tudo aquilo que Israel valoriza? Essa era a confusão. Só que o problema, irmãos, é que você não pode simplesmente somar as duas coisas. Porque assim você vai causar um erro de compreensão da doutrina básica da graça de Deus. E é aqui onde a gente precisa entender que, primeiro, já que o problema surgiu, como resolver esse problema? Hoje, na cultura que nós vivemos, a cultura democrática, a gente levaria para uma assembleia dos irmãos e a gente redefiniria a confissão da igreja, a doutrina da igreja, para ficar bom para todo mundo. No entanto, qual deve ser então a atitude a ser tomada aqui? Foi exatamente o que eles fizeram. Reuniram um grupo e disseram, vamos lá para os apóstolos, para saber o que é que eles têm a dizer sobre o assunto, para decidir lá junto com eles, para a gente entender o que é que Jesus está fazendo. Aí você diz, mas por quê? Porque os apóstolos são superiores aos demais, são mais inteligentes. Por que isso? A gente vai entender. Então, primeiramente, qual era o problema? Eles queriam somar a obra de Cristo à lei. A circuncisão mais a obra de Cristo te salva. Entenda uma coisa, meu irmão. Se você diz que a graça de Deus só te salva se você fizer mais alguma coisa, então a graça não é 100%, ela é 99%. 1% tem que vir de você. Então você precisa entender que qualquer coisa que você somar à graça de Deus, ela vai deixar de ser graça. Porque o conceito da graça é exatamente a suficiência de Deus e a insuficiência sua. A suficiência da obra de Cristo e a insuficiência das tuas obras. Isso é a graça. É fazer aquilo que você não pode fazer. E a partir do momento que eu digo que se a graça é necessária para fazer o que eu não posso fazer, e eu digo agora que eu tenho que fazer, para que eu preciso de graça? Só eu fazer. Ah, mas não é suficiente. Ok, então é 1%. Você precisa dos outros 99% da graça. Então ela deixa de ser graça. Suficiência da obra de Deus. Suficiência da cruz. Agora a gente precisa entender que essa atitude deles estava baseada no fato de que eles eram uma igreja apostólica. E por que isso é definido assim? É porque alguém não definiu certa vez na teologia? Não, gente. Vamos usar a Bíblia. Vamos usar a Bíblia. Esse é o problema, que a gente não usa a Bíblia. A gente vai lá na confissão de fulano, vai lá no livro de ciclano, vai lá no não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a gente não vai na Bíblia para entender o que é que a Bíblia diz. Você pode ir nas confissões, você pode ir nos livros de teologia, você pode, eu uso esses elementos. Eu vou dizer mais à frente como é que eu uso esses elementos. Mas as Escrituras nos mandam manejar a palavra da verdade. Devemos manejar as Escrituras e saber da fonte o que é que a fonte nos diz. E a partir dela fazer o nosso julgamento de todas as coisas. E o que é que as Escrituras então nos apresentam a respeito do que é uma igreja apostólica? Primeiro, lá em Mateus 28, nós vemos Jesus dizendo o quê? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito, tudo o que eu vos tenho ensinado. Jesus também havia dito que eles não ficariam só, mas ele mandaria um consolador, o Espírito Santo, que os faria lembrar de tudo o que Jesus havia ensinado. Isso também Jesus havia prometido. Em Atos capítulo 1, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: vocês receberão um poder do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para quem Jesus estava falando isso? Para os apóstolos. Então qual é a estrutura que a gente precisa entender? Primeiro veio a lei e os profetas apontando a incapacidade do homem e a redenção por meio da semente prometida, da descendência de Abraão e a semente da mulher. Jesus então veio cumprindo as profecias e cumprindo a lei, mostrando-se ser ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a partir disso ele escolheu 12 homens.
A gente sabe que dos 12 permaneceu só 11. Mas os 11 homens receberam durante 3 anos um seminário exclusivo aos pés de Jesus. Seminário esse que em Mateus 28, Jesus diz o que para eles? Vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar o quê? O que vocês acham? Guardar o que o pastor pensa? Guardar o que os inteligentes dizem? Não. Guardar o que eu vos tenho dito. Quem? Jesus. A quem? A eles. A mim? A você? Não, a eles. O que eu vos tenho dito. Durante 3 anos, o ensino que os apóstolos receberam de Jesus. Depois Jesus disse para eles em Atos o quê? Vocês vão ser capacitados. Com o quê? Com um Consolador, que ele prometeu lá atrás. Ele disse, vocês não vão ficar só não. Vocês receberão um Consolador e ele vai fazer você lembrar. Ou seja, ele vai te dar uma memória de elefante. E uma inteligência de computadores de última geração. Que não supera a mente humana, né? Mas uma inteligência sobre-humana. Para você compreender coisas que, como Paulo, o homem não é lícito falar. Ouvir coisas inefáveis. O apóstolo Paulo nos diz isso. E aí ele diz, você receberá esse poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Os apóstolos tornam-se testemunhas até os confins da terra. O que é que nós temos aqui? A doutrina dos apóstolos nos confins da terra. Temos acesso a ela. Em Atos 2:42 que a gente vê o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que o primeiro grupo de convertidos fez foi perseverar na doutrina dos apóstolos. Por que os apóstolos? Porque eles receberam a capacidade para serem testemunhas, porque eles foram comissionados para fazerem discípulos e ensinar a guardar as coisas que Jesus havia ensinado a eles. Ou seja, Jesus viveu como palavra viva diante deles, ensinou e capacitou eles a enxergar as verdades cristãs a respeito do Antigo Testamento e o cumprimento de todas as profecias e o cumprimento da lei e a perspectiva da nova aliança em Cristo. E eles, diante dessa percepção, eles foram capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para fazer futuros discípulos de Cristo, e esses discípulos aprenderiam a guardar a verdade revelada de Deus. Então esses 12 homens foram escolhidos para isso, especificamente para isso. Por que nós somos uma igreja apostólica? Porque, como a primeira comunidade, todas as comunidades cristãs precisam perseverar na doutrina apostólica. Então, se eu digo que eu sou apóstolo, eu tenho autoridade para definir doutrina? Sim, mas o fato é, eu vivi com Jesus. O que são apóstolos, meus irmãos? São aqueles que conviveram com Jesus, que aprenderam de Jesus, que foram escolhidos por Ele. Diretamente por Ele, com missões específicas. Então hoje tem apóstolos? Não! Se você vê um apóstolo aí, peça a identidade dele. Se ele na identidade tiver mais de 2000 anos, ele é apóstolo. Mas eu imagino que não tem ninguém andando por aí com mais de 2000 anos. Então não existe mais apóstolos. Não existe ninguém com autoridade para definir doutrina. Doutrina foi estabelecida, apostólica. E o que é que eles faziam? Perseveravam na doutrina apostólica. Aí agora a gente vai ter o quê? Tem um problema, um conflito. O que foi que eles fizeram? Não, é o seguinte, olha, pela graça somos salvos, agora a gente é livre, faz o que quiser. É só ir para Jesus que tá bom. Eu leio a Bíblia lá de casa, interpreto do jeito que eu quiser, isso é vida cristã. Não é assim. Não foi assim, não vai ser assim. O que é que esses homens fizeram? Paulo e Barnabé, não, peraí. Vamos saber o que é que os apóstolos pensavam a respeito disso? Porque foi dado a eles essa autoridade, foi dado a eles o chamado de definir essas coisas. Jesus escolheu eles para isso. Muito claro isso, irmãos. E agora o que é que eles fazem? Vão em Jerusalém para ouvir o que aquele grupo de homens escolhidos por Deus tinha a determinar. E após isso, nós vemos lá em Atos capítulo 16, no verso de número 4 e 5, o que acontece após esse concílio, essa reunião que eles fazem aqui no texto que nós vamos estudar hoje. Diz o seguinte:
Atos 16, versos 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Como é que a igreja era fortalecida na fé? Quando ela aprendia como eram as decisões apostólicas a respeito da vida cristã, porque eles eram a autoridade para isso. E é nisso que a gente, você diz, mas ok, e Atos, beleza, a gente está entendendo em Atos. Mas e depois de Atos, o que é que tem? Quando você vai lá para Gálatas, capítulo 1, verso 6 e verso 8, nós vemos o seguinte, Gálatas, capítulo 1, verso 6 e 8. Estou muito surpreso, Paulo dizendo, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho diferente daquele que temos pregado, quem tem pregado? Os apóstolos. Baseado naquilo que eles haviam definido. Que esse seja anátema, ou seja, seja condenado, seja desprezado. Despreze, condene isso, é erro, é errado. Aí vem, por exemplo, a doutrina mórmon e diz para você o quê? Não, foi recebido de um anjo que veio e trouxe umas tábuas de ouro e tal, e tal, e tal. Nós respeitamos a fé das outras pessoas, mas nós não concordamos com que seja verdade. Eles podem até crer nisso, mas segundo o evangelho que nós cremos, o próprio apóstolo Paulo disse isso. Se alguém trouxer outro evangelho, não considere esse outro evangelho. Considere o evangelho pregado nas Escrituras. Ponto. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro diz algo semelhante, é interessante isso. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, olha só, Pedro falando sobre Paulo. O nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi descuidado ou impensado, ao falar a respeito não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. E aqueles que não têm instrução, quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Pedro, apóstolo, aquele que havia não ouvido quis Jesus apenas ser olha, Pedro, tu és uma gentil pedrinha, mas é sobre esta ou pedra que você educado, edificará mas deixou a igreja de claro Cristo. Pedro, o que líder da havia igreja, aquele que algo havia sido escolhido para liderar o povo. importante a ser feito. O que é que a gente vê aqui? Pedro falando de Paulo. Dizendo o que de Paulo? Mas dizendo para que Paulo escreveu esse coisas, algo eu conhecesse, escreveu era preciso segundo a sabedoria andar que lhe foi dada. junto com ele. E Costuma fazer em necessário todas as suas cartas. pensar Então, o que é que os Pedro está seus fazendo? Pedro está assinando embaixo de tudo que e Paulo amar escreveu. pessoas com o seu O que é que Pedro está amor, dizendo? Olha, e eu como conhecer apóstolo que vivi com também Jesus, de estou perto olhando a para dor Paulo, que também é apóstolo, e obviamente os escolhido por vales Cristo, a gente sabe disso, o próprio Paulo falou. Mas Pedro está dizendo o quê? Eu, apóstolo escolhido por Cristo, assino embaixo de tudo que Paulo disse nas cartas dele. Tudo que ele falou está correto, assino embaixo. É isso que Pedro está dizendo. E é interessante que quando Pedro diz assim, não somente, existem coisas difíceis de entender, e que alguns deturpam, ou seja, deturpam a carta de Paulo, porque Pedro entendia que a carta de Paulo também era base para a fé cristã. Tem também importância para a fé cristã. Só que Pedro não para por aí. Pedro diz o seguinte, eles deturpam as cartas de Paulo, como também fazem com as demais escrituras. Quando ele usa essa palavra demais escrituras, ele poderia ter dito o quê? As cartas de Paulo e as escrituras, não é? Mas ele disse, distorcem a carta de Paulo e as demais escrituras, ou seja, carta de Paulo é escritura.
igual ao Antigo Testamento, igual todas as outras cartas, as próprias cartas do apóstolo Pedro e as demais que foram consideradas canônicas. Diante disso, irmãos, o que é que Paulo disse a Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meu irmão, é por esse motivo que Paulo diz lá em 2 Timóteo também, prega a palavra em tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si mestres conforme suas próprias cobiças. O seu coração, o seu Deus que define o que é verdade e o que é mentira. Já ouviu falar disso? Verdade relativa é a minha verdade e a tua verdade. Se é minha verdade, é a verdade do meu coração, é o que eu decido. No entanto, a Escritura, toda ela, segundo Pedro, cartas de Paulo também são Escritura. Todo o ensino apostólico presente no Novo Testamento é Escritura, nós entendemos isso, só é você estudar a história da igreja. Então nós entendemos que essa Escritura é que possui poder para doutrinar o homem, para que o homem seja aperfeiçoado em Cristo. Então não é minha experiência. Não, mas eu sonhei que eu tenho que fazer isso. Não é. Por exemplo, se a Bíblia diz claramente que não deve haver julgo desigual, crente e descrente, por exemplo, casamento, aí a pessoa diz, não, eu vou casar com um incrédulo. A Bíblia diz que não faça isso. Aí você diz, não, mas fulano deu certo. Ou seja, você está escolhendo como verdade a experiência de fulano no lugar da Escritura. Então depois não venha reclamar se der errado, porque a Escritura diz para você que não dá certo. Então nós hoje o que fazemos? Eu não sou apóstolo, ninguém aqui é apóstolo. Os apóstolos existiram, definiram doutrina, ensinaram a igreja primitiva. A igreja primitiva que estava se estruturando aqui no livro de Atos, escreveu cartas que foram reconhecidas pela própria igreja como cartas que tinham autoridade apostólica, mesmo que não fosse escrita propriamente pelo apóstolo, mas tinha autoridade. O que nós fazemos hoje? Nós olhamos para a doutrina apostólica presente nas Escrituras e interpretamos essa doutrina para nós. Mas aí, irmãos, como falei para vocês, a mensagem hoje ela tem um teor mais teológico. Mas tem algumas coisas que eu vou fazer, algumas afirmações. Eu não vou ter tempo aqui para trabalhar por que eu estou afirmando isso. Eu estou fazendo apenas a afirmação teológica, certo? Nós não podemos confundir sola escritura com livre interpretação. São coisas distintas. O que é isso? Coisas distintas. A livre interpretação, a sola escritura, significa dizer que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, ponto final. Ela está acima de tudo, ela julga tudo. As confissões de fé, as Escrituras julgam. Livro de teologia, as Escrituras julgam. Minhas opiniões, as Escrituras julgam. Tudo a Escritura julga, sola escritura. Mas o que significa livre interpretação? Sabe o que é livre interpretação? Aí eu vou usar o mesmo exemplo aqui, porque está no texto aqui. Inventei lá na hora, no primeiro culto, vou agora copiar. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. Meu querido irmão, na tua vida, muitas vezes você está na Pisídia, mas Deus quer levar você para Panfilha. Entregue-se ao Espírito de Deus para Ele te tirar da Pisídia, para te levar para Panfilha. Porque é a Panfilha da tua vida que Deus quer te dar. O que é isso, meu irmão? É livre interpretação, nada disso o texto está dizendo. O texto está narrando um fato. Eu inventei uma revelação. Então, o que acontece mais hoje é isso, é livre interpretação. O cara pega o texto, acha que acha alguma coisa, sentiu, eita, Deus me falou. Aí joga no texto uma coisa que ele está achando, que achou, é a sacada perfeita. Como eu vi um pregador desses coach um dia desses dizendo o quê? Olha, meu irmão, os discípulos foram, aí os caras fazem logo uma emoção, aí luz preta, fundamental, aquela coisa, fumaça, uma musiquinha de fundo, e o cara, a Bíblia assim, vai logo a careta, pegar a Bíblia e vai dizer que é a Bíblia que eu uso. Aí o cara dizia o quê? Meu irmão, está lá você
Jesus estava orando e os discípulos foram atravessar o rio no barco. E Jesus estava orando. Mas na hora da dificuldade, meu irmão, Jesus estava lá de lá, olhando para você. Na hora da dificuldade, Jesus está olhando para você. É isso que o texto está dizendo. O texto estava revelando a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, sobre o tempo. Vai olhar o que o texto está querendo dizer, o que é que o autor queria dizer no que o texto está dizendo. Para de inventar coisa que é a sacada. É a sacada. Pô, fica tudo emocionado. Vai olhar o que o autor queria dizer no texto. O que é que o autor queria dizer quando escreveu? Não é o que tu acha que o autor queria dizer, é o que ele queria dizer mesmo. Então, o que não é livre interpretação? É a interpretação que eu faço do texto segundo o que o autor está querendo dizer. E que, aí você diz, mas pastor, como é que eu encontro isso? Primeiro, eu vou por um caminho fácil. Se você vai fazer vestibular, lá de Machado de Assis, literatura, e aí você vai interpretar o pensamento de Machado de Assis, o que é que você faz? Você vai ler a obra de Machado de Assis, você vai ler a história de vida de Machado de Assis, você vai ler a cultura do Brasil na época de Machado de Assis, e você vai então chegar a entender o pensamento de Machado de Assis, e você vai ler o texto interpretando segundo essa perspectiva. Não é assim que trabalha com literatura? O irmão ali era professor de matemática, né? Trabalha com cursinho. Mas não é assim na área de literatura, não é isso? Você interpreta dessa forma. Por que a Bíblia não pode fazer assim? Eu vou ler o texto, ver o que é que o autor queria dizer, ver a cultura judaica, ver o que é que estava inserido ali, o que é que está claro no texto, o que é que está obscuro no texto. Vou tentar entender para o autor, para o leitor original, o que o autor queria dizer. Aí eu vou chegar num entendimento do que o texto quer dizer. Aí o que é que eu vou fazer? Para não ser livre interpretação, eu agora vou para a história da igreja. Aí eu vou para uma confissão de fé para ver se eu não estou falando besteira que ninguém nunca falou. Porque o perigo, irmãos, é quando você interpreta a Bíblia e encontra uma coisa nova que ninguém nunca achou. E olhe que tem muita aberração por aí. Símbolos. Olha, Deus pegou um negócio de couro para botar vinho. Aí o couro simboliza não sei o que lá, o vinho simboliza não sei o que lá, o leite simboliza não sei o que lá. Não, meu amigo. Você está viajando na maionese. O que é que o autor queria dizer? Esse é o problema. Aí a gente precisa fazer o quê? Ir para... A igreja tem 2000 anos de história. Gente escrevendo, gente estudando. Eu vou olhar o que os caras pensaram. Não significa dizer que o que eles pensaram estava totalmente correto. Não é isso. Senão eu deixo de ser só a escritura. Mas eu vou chegar numa compreensão que eu vou olhar e dizer assim, graças a Deus eu não viajei na maionese. Sabe qual é o problema hoje? É que muita gente vai primeiro para a confissão, vai primeiro para o livro de teologia e deixa de beber da fonte, deixa de manejar as escrituras. Esse é o problema. E aí quando você vai para a Bíblia, você vai cheio de pressuposto. Sabe por quê? Porque Calvino, muita coisa que Calvino interpretou sob a perspectiva do século dele. Ah, então mudou? Não, as aplicações podem mudar sim. Algumas aplicações elas podem ficar à luz do tempo atual, as necessidades do tempo atual. Deixa eu dizer uma coisa, hoje, um problema hoje. Existe ceia online? Alguns já responderam aqui, mas isso é um ponto a se discutir. Não é um ponto a se discutir? Pode haver batismo online? Pode haver... Por quê? Calvino não vai responder isso nunca, porque na época dele não existia nada online. A Bíblia não vai ter isso, porque não... Então você tem que fazer o quê? Você tem que pensar o que os apóstolos pensariam. Eu vou no pensamento apostólico, vou nas escrituras, e aí, o que afeta, o que não afeta, o que é correto, o que não é... É isso que a gente faz hoje, mas não é livre interpretação. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu já pensei sobre esse assunto aqui para a nossa igreja, quando a gente entrou nessa pandemia. Mas eu não elaborei minha teologia e disse assim, não vamos fazer. Nós não estamos celebrando online, nem batismo, nem ceia. Tem igreja que está, respeito. Mas o que foi que eu fiz? Estudei, busquei entender e ouvi outras pessoas que estavam teólogos respeitáveis, homens experientes, homens de fé, homens de boa índole, que estavam refletindo sobre o mesmo assunto. E eu ouvi o que eles estavam dizendo. E eu percebi que o que eu estava pensando estava em acordo com o que eles estavam dizendo. Então eu digo, então eu não estou pensando loucura. Não estou falando bobagem aqui.
Isso significa, isso não é livre interpretação. Pastor, mas e determinadas questões teológicas que são conflitantes, tal? Meu irmão, aí são as coisas da caminhada da fé, da experiência, da comunidade, da compreensão das escrituras. São coisas que a gente vai caminhando, mas a base, ela tem que ser apostólica. A doutrina tem que ser sola escritura. Então foi isso que eles fizeram. O que foi que eles fizeram? Foram para os apóstolos saber o que é que eles pensavam do assunto. O que é que nós temos que fazer? Fazer a mesma coisa. Como é que a gente faz? Vai lá para os apóstolos, na máquina do tempo, de volta para o futuro. Deixa eu perguntar ali a Pedro. Eu vou lá. Pedro, Pedro fica todo assustado, né? Imagina. É isso? Não, é porque eu vim tirar uma dúvida com você. Não, a gente vai aqui na Bíblia. Está aqui, ó, a doutrina. Vou lá. Olhar. Aí depois eu vou ver lá. O Piper falou, Timothy Keller falou, Calvino falou, Lutero falou, John Stott falou. Aí eu vou em várias pessoas que falaram. Aí esse falou uma coisa, esse falou outra, e agora. Aí você vai, para quê? Para nortear você. Não é que você vai pegar o pensamento desse e já jogar e dizer é o certo. Não, você vai refletir teologicamente. Isso chama-se fazer teologia. Isso é fazer teologia. Então, meus irmãos, quando eu venho pregar aqui para vocês, não é uma coisa que é da minha opinião, da minha cabeça, eu invento e chego aqui e vou dizendo para vocês. Não, eu tenho que ter certeza no que eu estou falando, para depois eu não estar desdizendo o que eu disse, inventando doutrina nova, coisa que ninguém nunca viu, hein? Sacada, ó, tive uma sacada que ninguém teve. Não, não é assim que funciona. Então, meus irmãos, do verso 3 e 5 nós vemos o seguinte: encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordená-los que observem a lei. O que acontece? Leia bem o texto, você vai ver. Esses homens que estão aqui se insurgindo, eles eram crentes. Não era descrente que estava lá querendo bagunçar, não. Só que esses homens haviam vivido no regime farisaico, que era um regime muito forte, tanto no estudo das escrituras, quanto em alguns pontos radicais da fé judaica. E esses homens haviam crido em Jesus, só que agora eles passaram a ouvir que os gentios estavam entrando nas promessas de Abraão, nas promessas de Moisés, que foi falada por Moisés. Espera aí, calma aí. E aí é nesse momento que esses homens dizem: opa, espera aí, não é por aí não. Ó, ops. É necessário eles circuncidar sim, e ordenar a eles que guardem a lei de Moisés, senão não vão ser salvos. E aí, meus irmãos, é nesse momento que os apóstolos entram em ação e vão agora discutir o problema. Verso 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Então entenda, eles se reuniram para examinar a questão. Não foi uma coisa com 300 pessoas numa sala, vamos votar, eu concordo. Não, eram homens, apóstolos, doutrinados, homens conhecedores, homens com autoridade para isso. Eles se reuniram porque irmãos, isso aqui definiu a história do cristianismo e a diferença dele para o restante de qualquer outra religião, até mesmo do próprio judaísmo. Como eu falei no começo para vocês. Então, verso 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ele está dizendo: vocês lembram lá de Cornélio, que eu falei para vocês? Que era um gentio e que Deus me deu uma visão dos animais, e diz: não, vá lá, pregar para eles, mata e coma. Não posso. Vocês lembram disso? Eu fui lá, foi Cornélio. Vocês lembram disso? Deus me escolheu para fazer isso. Verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, ou seja, deu a eles o testemunho. Olha, vocês são o quê? Concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Então ele está dizendo: olha, vocês lembram que o que aconteceu lá com Cornélio, gentil, foi o mesmo que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Pedro não disse isso porque não tinha Atos capítulo 2 ainda, né? Mas Pedro disse: olha, foi a mesma coisa. O Espírito Santo não desceu e a gente falou lá em outros idiomas. A mesma coisa aconteceu com eles, confirmando que o sinal do judeu
foi o mesmo sinal do gentio. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre o judeu é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre o gentio. É isso que Pedro está dizendo, ou seja, somos iguais. Deus não fez acepção. Olha o que ele dá no verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe o coração por meio da fé. Aí, irmãos, aqui vai entrar duas afirmações, deixa eu ver se é nesse ponto mesmo. Duas afirmações extremamente carregadas de profundidade teológica. E aí, eu vou trabalhar somente a primeira afirmação. A segunda afirmação eu vou deixar para a mensagem seguinte. A primeira afirmação que ele faz é no verso 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? Ou seja, por que vocês querem criar problema para Deus agora? É isso que ele está querendo dizer. Vocês querem criar moído para Deus. Por que vocês querem tentar a Deus? Como é que eles vão tentar a Deus? Colocando um peso, um jugo, sobre as costas dos gentios, que nem nossos pais conseguiram. Lembrem-se, eu já falei isso, que sempre que o judeu se refere a nossos pais, ele está se referindo aos patriarcas, à história de Israel, ao povo lá do deserto, os nossos pais. É isso que ele está dizendo, não está falando do pai dele, não está falando dos antepassados. Eles usam esse termo. Então ele está dizendo o quê? Olha, vocês querem colocar um peso nas costas dos gentios que nem os nossos antepassados aguentaram. Vocês querem que eles aguentem. Que é isso? Segunda afirmação, verso 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor, assim como eles. Aí Pedro agora deu a segunda afirmação. Nós somos salvos pela graça. Não pelo jugo dos nossos pais, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Essas duas afirmações, meus irmãos, estão tão carregadas de verdade teológica, que isso divide a igreja até hoje. Mas pela palavra nós sabemos a verdade. Todas as outras religiões não aceitam isso. Só o cristianismo verdadeiro e bíblico aceita essa verdade aqui. Só o cristianismo verdadeiro e bíblico vive com base nessa verdade. Porque hoje você tem muita igreja cristã evangélica por aí, mas elas não trabalham na vida das pessoas essas verdades aqui, que são a base da fé. Então você vira membro de uma igreja, você toca em coral, você canta em coral, você faz tudo dentro da igreja, mas você não sabe porque é salvo. Salvo de quê? Não sabe nem se é salvo. Mas está membro da igreja, participa legal, 10 anos, faz de tudo lá dentro, mas não entende qual é a base da sua fé. Por isso que eu acho tão importante a gente trabalhar essa mensagem de maneira tão clara, para doutrinar a igreja, para vocês compreenderem por que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui porque me acham bonito, não. Vocês estão aqui por causa de Cristo. Olha só. Primeira afirmação, um jugo que nossos pais não puderam suportar. Que jugo é esse? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 7. Vamos lá. Pastor, vai tão antigo assim, vamos. É importante, meus irmãos, tudo que as escrituras, Deus escreveu, Deus permitiu a escrita da história dele, da história da revelação dele, por meio da história humana, por meio da história da vida humana nesse mundo. Deus, ele não escreveu um compêndio teológico de afirmações. Quando você vai pegar a teologia sistemática, que você abre, tem lá, doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina. Não foi assim que Deus escreveu a Bíblia, não. Deus escreveu a Bíblia usando uma revelação que foi progredindo na história. E nós precisamos entender por que isso está aqui. Por causa disso aqui. É assim que a gente entende teologia. E dessa teologia a gente vai para todas as demais. Porque é o que? A teologia com base nas Escrituras. Imergindo a mente na palavra. Essa é a compreensão mais segura das Escrituras. Por isso que a gente vai lá para Deuteronômio. Que jugo é esse que os nossos pais não suportaram e que os judeus agora queriam colocar? A lei? Mas peraí, eu tenho que esquecer a lei? Esse é o problema. Então vamos viver sem lei. Vamos fazer o que quiser. É assim? Não. Então vamos viver na lei. Nós somos agora, é a lei de Deus, senão você não é salvo. Peraí, não. Então o que é que ele estava querendo dizer? É livre interpretação, eu posso achar o que eu quiser? Não, vamos lá, vamos seguir a história. Deuteronômio capítulo 7, verso 12, nós vemos o seguinte:
Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Ponto. Que é isso? Deus estava aqui em Deuteronômio, relembrando através de Moisés, relembrando a aliança que fez com o povo judeu, a aliança da lei, fez por meio de Moisés com o povo judeu. Aí Deus diz, olha, se vocês ouvirem tudo isso que eu estou dizendo aqui, e guardarem no coração, vocês vão guardar a aliança que eu prometi aos pais de vocês. Vocês estão entendendo? Então se vocês viverem com base nisso aqui, vocês vão estar honrando a memória dos pais de vocês, com os quais eu fiz um contrato de aliança com eles. Capítulo 10, verso 12. Vamos lá para 10, 12. Então Deus fez uma aliança com o povo. Que aliança é essa? Vamos tentar entender um pouquinho mais. E agora, Israel, Deuteronômio 10, 12. O que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Gente, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu estabeleci uma lei para orientar vocês, para viver o certo, pelo bem de vocês. Vocês já tiveram essa sensação com filhos? Então os meus aqui eles vão ouvir. Quando é criancinha, a gente não tem tanto dilema assim não. Mas quando começa a chegar lá, seus 8, 10, adolescência, aí vem os dilemas que você chega assim, ó, estão ali, está na boa ainda, né? Maravilha, ó, bem paradinho ali, olhando para todo mundo. Mas, quando vai chegando a uma certa idade do entendimento, você chega assim e faz, meu filho, pelo amor de Deus, você não está ouvindo o que eu estou lhe dizendo. E o menino faz, ou a menina faz, meu filho, olha, é para o seu bem. E é interessante que você percebe que entende o que você diz, concorda com o que você diz, e não sei por que não faz. Meu filho, pelo amor de Deus, é para o seu bem, é para o seu... Não dá uma angústia, e você que é pai não sabe disso, não dá uma angústia? Quem é pai de jovem aí sabe disso, dá uma angústia, você fica, meu Deus do céu, eu queria abrir a cabeça desse, botar dentro da cabeça dele. Tá os pais aí, ó, tô vendo as lágrimas daqui. Pastor, você está na minha casa, pastor? Quem está aí assistindo aí, o pastor está aqui, ó, deixa eu olhar se ele está aqui. Está vendo, tem uma câmera aqui escondida. Meus irmãos, imagine esse coração no Senhor Deus. Olha, eu estou dizendo para vocês, não como fruto, para o bem de vocês. Não faça isso para o bem de vocês, é para vocês viverem uma vida boa, uma vida correta. Façam isso. Amem a mim de todo o coração, porque o resto vai vir. Façam isso. Verso 14: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertence a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Meus irmãos, olha só, sempre foi o coração. Pastor, é porque no passado você era salvo pela lei, agora você é salvo pela graça. Balela, meu irmão, isso é conversa para boi dormir, não existe isso não. Sempre Deus foi o mesmo Deus de amor, Deus de paciência, Deus de misericórdia, Deus de graça, sempre foi o mesmo. Ele sempre quis que o homem rasgasse o coração diante dele, para viver conforme o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti, só adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirás. Aquilo que Jesus disse lá a Satanás. Sempre foi o coração. Olha aqui, Deus relembrando a aliança que havia feito e dizendo para eles: circuncida o coração. O que é que eles faziam? Circuncidava a carne e dizia: tá, beleza. E aí, você pertence ao Senhor? Pertenço, sou circuncidado.
E eu sou circuncidado. E você, gentil? Não, eu não sou não. Não pertence a Deus. Não era isso, não é visível, não é religioso. Era amor, coração, vontade, desejo de servir a Deus, sempre foi isso. Então deixem de ser teimosos, circuncidem o coração de vocês. Verso 17, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. O que é que os judeus faziam? Gentil? Né? Esse gentil vê o negócio de entrar em sinagoga, né? Não quero saber disso não. Verso 20, temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez grandes coisas e temíveis, que vocês viram com seus próprios olhos, quando os pais de vocês desceram ao Egito. Eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Vamos agora para o capítulo 11, isso, verso 26. E aí, depois, a aliança, Deus relembra o contrato que fez com eles. Verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá. Vamos lá para o verso 32. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu lhes prescrevo. Então olha só, Deus fez a aliança e disse, eu ponho diante de vocês bênção e maldição. A aliança que eu fiz com vocês é para abençoar vocês. Se vocês cumprirem essa aliança, serão abençoados. Se vocês quebrarem essa aliança, serão amaldiçoados. Então, meus irmãos, a aliança mosaica era uma aliança condicional. A primeira aliança foi uma aliança condicional. Se vocês fizerem, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem, vocês não serão. Então Deus vendeu o gato por lebre, porque eles não queriam cumprir, a lei ninguém consegue cumprir. É verdade, meus irmãos, mas ninguém nunca foi salvo por isso. Eles poderiam ter prosperidade por meio, como nação, por meio disso. Mas a salvação individual não era condicionada a isso, mas sim aquilo que o coração era rasgado na circuncisão do coração. Davi foi salvo, Abraão foi salvo. Abraão nem circuncisão tinha, mas ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Está lá em Romanos. A gente precisa entender isso. Então, a primeira aliança foi essa. Aí o que é que Israel fez? Vamos lá para Jeremias, capítulo 11. Jeremias, capítulo 11. Aí o que foi que Israel fez? Entrou na terra prometida, venceu os cananeus, tomou posse da terra, fez o templo, teve reis, teve toda coisa. O que foi que Israel fez? Se voltou contra Deus. Jeremias capítulo 11, verso 1 ao 11. Olha o que é que diz. Jeremias 1. 11, 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Ou seja, Deus disse, Jeremias, vai lá e lembra para eles o termo do contrato. Para eles. Diga-lhes, verso 3. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse, deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Aí Jeremias respondeu, amém, Senhor. E o Senhor me disse,
proclame todas essas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês, no dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo, que dessem ouvidos à minha voz. Deus repete de novo. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso eu fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Quebraram a aliança. Deus está dizendo isso a Jeremias. Jeremias, vá na praça, vá nas ruas, grite em todo canto: vocês quebraram a aliança, vocês são rebeldes com o Senhor, vocês se voltaram contra o Deus que deu tudo para vocês, vocês são perversos. Isso era o que acontecia, meus irmãos. Era isso que acontecia. Deus levantava profetas, os profetas iam para as praças e gritavam contra o povo: vocês serão condenados. E o que é que o povo fazia? Ria deles, pedrejavam os profetas, matavam, serravam ao meio, cortavam as cabeças, faziam misérias com os profetas. Se você ler a história de Jeremias, coitado de Jeremias. Jeremias ia para a praça e dizia assim: vocês serão condenados, Deus vai trazer uma calamidade sobre Israel, arrependam-se. Aí o povo dizia: lá vem o profeta da desgraça. Jeremias, tem vergonha na cara, Jeremias, volta para casa, tu só vem trazer desgraça para o povo, falar mal do povo, que nada. Aí vinham os profetas de Deus para a praça: povo, é o seguinte, isso que Jeremias está dizendo, ele não sabe disso não. Olha, Deus me falou que Ele vai abençoar demais vocês, é só bênção sobre bênção, vocês vão ver. Povo, é isso aí, isso é que é profeta de Deus. Estamos vivendo a mesma coisa. Se você é pregador e você prega contra o pecado, contra a corrupção, contra a maldade, o que é que você vai ser? Linchado nas redes sociais, linchado nas praças, não vai ser convidado para nada. Agora, se você falar de bênção, olha, Deus, o cara todo errado lá na vida dele, só levando pancada porque Deus está repreendendo ele, mas o que é que ele quer ouvir? O pregadorzinho que sentado num banquinho vai dizer assim: Deus está aqui para dar conforto a você, a luta que você está passando vai sair, meu irmão. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. E ainda canta: Deus de aliança, Deus de promessa. É assim que funciona. Agora vai pregar a verdade? Vai falar a palavra? Hoje a gente não é apedrejado, mas você é esquecido. E aí no verso 11: portanto assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Aí veio o que? A Babilônia, a nação mais poderosa militarmente. Se você for lá para Abacuque, eles são chamados de ferozes, de leões, feras terríveis, saem consumindo e destruindo tudo. E eles vieram e destruíram, dizimaram Israel, acabaram com o templo, derrubaram muralha, arrebentaram com tudo. Pegou o povo, levou o povo escravo para a Babilônia, deixou uma parte lá toda abatida na cidade, estuprou mulheres, matou crianças, acabou com Israel. Aí o povo o que é que fez? Deus passou mais de 100, 200, 300, 400 anos levantando profetas e dizendo: mudem, 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 mudem. Aí quando Deus diz: chega, agora vou. Ai, que Deus injusto. Esse Deus, esse pastor não é Deus de amor. Deus está dizendo para você nesse momento: arrependa-se do seu pecado e volte-se para Cristo, pois Ele é misericordioso em perdoar. Mude sua vida. Cristo morreu na cruz para te salvar. Você quer, meu irmão? Você que está aí em casa assistindo, você que está nos visitando, ainda há tempo de você salvar-se dessa geração perversa. Ainda há tempo de você ser salvo. Entrega-se a Cristo.
Larga o teu pecado, a miséria que está dominando a tua vida. Entrega-se ao Senhor Jesus. Ainda há tempo, porque o dia chegará em que o Cristo Salvador será juiz. Aí é tarde. E você vai fazer o quê? Blasfemar contra Deus e dizer: mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos maravilhas em Teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca conheci vocês. Vocês amavam mais o pecado do que a graça. Vocês amavam mais a miséria da vida de vocês do que o Cristo ressurreto. A calamidade veio sobre Israel, Israel foi dizimada. E essa aliança, meus irmãos, ela era condicional. Eles quebraram a aliança. O resultado veio. Aí, 70 anos depois, Deus restaura. Aí vem Neemias. Neemias reconstrói as muralhas. Aí vem a reconstrução do templo. Aí vem Esdras, o sacerdote, restaura a leitura da palavra. O povo começa a ouvir de novo as escrituras. Começa a se voltar, mas a aliança já foi quebrada. O que é que acontece? 400 e alguns anos depois, entra o Messias sentado no jumento. É o rei Hosana nas alturas, o filho de Davi. O que era isso? Jeremias capítulo 31. No final de Jeremias, depois que Deus falou lá para Jeremias: Jeremias, desce a marreta, Jeremias. Fala que eu estou com raiva, Jeremias. Fala que o povo quebrou minha aliança, Jeremias. Vai lá e fala. Aí no final, lá para frente, em Jeremias, Deus diz o quê? Jeremias 31, verso 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Ou seja, Deus dizendo: apesar de eu ter sido fiel como um esposo para eles, mas eles quebraram, destruíram, rasgaram a apólice, rasgaram a minha aliança, rasgaram o meu amor por eles. Mas eis que virá o dia que eu farei uma nova aliança, não aquela, mas a nova. É por isso que é importante a gente entender isso. Porque o que é que os judeus queriam lá em Atos? Que os gentios guardassem a velha aliança que nem os pais guardaram. Era uma compreensão equivocada do que significa a nova aliança de Deus. Eles não entendiam porque você só compreende a nova aliança à luz da graça de Cristo. Se você não for iluminado pela graça de Cristo, você não compreende a teologia da aliança, da nova aliança. Teologia, vamos dizer que é a teologia da nova aliança, TNA. Não é isso não, estou falando, você não entende a teologia dessa nova aliança, você não entende a compreensão teológica dela, porque você não tem a graça para lhe iluminar nisso. E é isso que Pedro está dizendo: olha, não traga aquilo lá, aquilo foi quebrado, aquilo morreu. Deus disse que não quer mais aquilo, Deus vai fazer uma nova, e a nova é essa. Olha a compreensão. Imagina, Pedro pescador, dando de cambão em qualquer teólogo, fariseu, judeu daquela época. O que é que ele diz aqui? Verso 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha só, porque esta é, ou seja, ele agora vai descrever a nova aliança. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, que farei depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprime. Aí esse depois daqueles dias está se referindo a dias misteriosos. Que dias? Daqueles dias. Qual? O judeu não sabia. Sabia se olhasse as profecias messiânicas. Mas Jesus está, aqui Jeremias está, depois daqueles dias vou fazer uma nova aliança, diz o Senhor. O que é que essa nova aliança vai fazer? Olha o que é que o texto diz, verso 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei.
Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus faz. Deus faz. Deus imprime. Deus rasga o coração e escreve com o sangue do filho dele, com os cravos. Verso 34: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Capítulo 32, vamos lá para o verso 38. Capítulo 32, verso 38. Verso 38. Diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Deus colocará um coração temente ao Senhor, porque o coração do homem não teme a Deus. Então Deus diz: eu colocarei, eu farei isso. Eu vou abrir o coração, eu vou abrir o peito espiritual dele, vou rasgar a carne espiritual dele, vou arrancar o coração que não teme ao Senhor, e vou colocar um coração temente ao meu nome. Eu farei isso, eles serão meus, para o seu próprio bem. Ou seja, se Deus não fizer isso, o bem do homem não está garantido, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 40: farei com eles uma aliança eterna, não tem fim, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. A primeira aliança era condicional: obedeça e permaneça. A segunda aliança, agora a nova aliança, é incondicional: eu faço e você permanece. Eu faço e você fica em pé. Que Deus maravilhoso, meus irmãos, isso é graça. Eu irei para o céu, eu jamais irei me perder, porque Ele me mantém de pé. É Ele, não sou eu, é Ele. E nele eu confio, não em mim. É nele que eu descanso, é nele que eu durmo, é Ele, Todo-Poderoso, que me faz repousar na graça. Aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Meus irmãos, se você tem dúvida da sua salvação, deixa eu lhe dizer uma coisa importante demais para você. Olhe agora para o espelho espiritual da tua vida. Você vai ver escrita no teu coração, por o espelho espiritual, a seguinte frase: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Sabe o que faz você não se afastar do Senhor? Temê-lo, amá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, desejá-lo. E um coração quebrado não faz isso, um coração novo faz. Darei um novo coração, porei um espírito novo neles. Então, meu irmão, se tua vontade é fazer a vontade do Pai, se você tem medo de se afastar do Senhor, certa vez, meus irmãos, eu experimentei um momento em que eu recebi desprezo. Recebi desprezo do meu pai. Nesse momento me machucou. Se você já em algum momento recebeu desprezo do pai ou da sua mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Como isso machuca a gente.
Depois, graças a Deus, se resolveu. Mas eu lembro daquela experiência, daquele momento. E aquilo doeu. E nunca mais eu quero sentir isso de novo. Sabe por quê? Porque eu amo meu pai. Sabe o que é ser crente, meu irmão? É temer esse desprezo. É temer isso. Isso é ser crente. Meus irmãos, sabe o que é que Jó, sabe o que é que mais machucou Jó? Não foram as feridas que machucaram Jó. Foi o silêncio de Deus. O que machucou Jó foi o silêncio de Deus. Sabe o que machucou nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que você não seja. Então, meu irmão, se você tem medo de ser desamparado pelo Senhor, sabe por quê? Porque você já põe sua confiança nele. Você já deseja Ele, você já quer Ele. O que você precisa agora é trabalhar esse amor, dizer assim: eu quero te amar mais do que tudo, Senhor, eu quero te amar, porque se eu te amar mais do que tudo, Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas, e eu viverei realmente feliz, Pai, porque Tu és a minha prioridade. Essa é a nossa batalha, os amores da nossa vida, as paixões do nosso coração, amando a Deus sobre todas as coisas. Deus diz: eu farei uma aliança eterna, eu porei no coração deles, meu temor, eles nunca se afastarão de mim, porque eles terão um coração novo. Verso 41, terei alegria em lhes fazer o bem, os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Meus irmãos, Deus dizer isso, que de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele nos firmará para Ele. Meus irmãos, é impossível nós nos perdermos. A gente cantou aqui maravilhosa graça. Se você sabe, meu irmão, isso, se você tem essa convicção no seu coração, porque o Espírito Santo pôs no teu coração a convicção de que você é salvo em Cristo, que é só Ele que você quer, não importa nada. Por isso, meus irmãos, que aqueles que vivem desmantelados, brincando de Deus, brincando com Deus, na frente do pastor é santo, fora na igreja canta, faz tudo, prega, não sei o que lá, faz de tudo, mas na vida íntima é pervertido, desconsidera o Senhor. Meu irmão, você precisa corrigir sua vida, porque se você não teme ao Senhor por viver assim, tem algo muito sério em você. Não estou dizendo que você não peca, meus irmãos, estou dizendo que eu não peco, mas o pecado para mim me faz temer ser desprezado pelo Senhor. Não que eu serei, mas eu não quero entristecer o Deus que eu amo. Isso é ser crente. Tem gente que a gente fala e o cara não muda, a gente fala e o cara não muda, a gente fala e o cara não muda, a gente prega, a pessoa não muda, a gente prega, a pessoa não muda. Meu amigo, eu fico pensando assim, meu amigo, que esse cara não teme a mim, não teme a ninguém, não teme a... Tem gente que a gente fala, o cara vem com desculpa nova, fala e vem com outra desculpa, fala e vem com outra. Meu amigo, se esse cara não teme a mim, que estou falando, que sou gente na frente dele, ele não vai temer a ninguém. Porque ele não teme a Deus. Deus é real para o crente. É real aqui e é real na intimidade dele. É real. E eu quero fechar, meus irmãos. Vamos lá para Jeremias capítulo 33. Verso 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Que renovo é esse? É Cristo, descendência de Davi. Verso 16, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem que diante de mim
para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Verso 19, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Se você puder fazer o dia deixar de surgir e a noite também, você pode invalidar a salvação do Senhor. O renovo veio, Cristo veio. Então, meus irmãos, nós somos aqueles que alcançaram a nova aliança. Não é a velha aliança, não é a circuncisão, é Cristo e o que Ele fez na cruz. É a graça, é a nova aliança, é aquilo que Deus diz: a velha já foi, vocês quebraram, agora é a nova em Cristo. Nós fomos alcançados, meus irmãos, pela graça de Deus. Essa graça nos salvou, essa graça te salvou, essa graça está à disposição de você. Tudo já foi pago, tudo já foi feito. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que isso significa? É como se eu pegasse um presente aqui, chegasse aí na sua cadeira e dissesse assim: toma. O que você precisa fazer? Nada. Apenas faça assim: obrigado, eu recebo. Ou então você vai dizer: não, não preciso disso. Não preciso disso. Eu vou me esforçar para ter. Ou então tem outro caminho que me leva a isso. Graça não é assim. Graça é um presente. Isso é você estender a mão e receber. Você será salvo eternamente. Não sairá, não será perdido. Você quer essa graça, meu irmão? Inexplicável na tua vida. Quem quer essa graça aqui hoje à noite? Levante sua mão. Amém, amém, amém. Tem mais alguém que quer receber essa graça na sua vida? De perder o medo de se perder, porque você confia que o Senhor te libertou?